E ainda o tema terceirização sendo discutido aqui no Jornal da Manhã, a gente recebendo no estúdio o juiz Rodolfo Pamplona. Doutor Rodolfo, bom dia, tudo bem? Ricardo, Juliana, é sempre um prazer estar aqui com os amigos e ainda falando desse tema que está na ordem do dia. Está na ordem do dia, um tema que tem gerado muita discussão, muitos pontos que não são lados opostos, enfim, não há um consenso, na verdade, com relação a isso. Nós vimos a reportagem agora aí falando da situação em Alagoinha, a situação das merendeiras, e a gente mostra sempre em nossos telejornais a reclamação, vez por outra, de trabalhadores, categorias, tem também seguranças, merendeiras, enfim. Esse projeto sendo aprovado, doutor, a grande preocupação é, ele pode significar redução de emprego, perda de oportunidade no mercado? Ricardo, esse é um tema fascinante e é importantíssimo tomarmos partido, sabe? É muito difícil nos colocarmos nessa questão de uma forma absolutamente imparcial. Por quê? Porque nós vemos no nosso dia a dia, isto que a matéria que rodou agora, né, apareceu, acaba sendo a regra. Nós vemos isso todos os dias em relação à noção da terceirização, em que há atrasos salariais, há descumprimento quanto mais de verbas trabalhistas. E o que é que acontece? O discurso do estímulo da terceirização é assim, olha, vamos criar novos empregos. Desculpe, é uma mentira. Por quê? Porque, de fato, não se pode imaginar que vai se simplesmente criar emprego do nada. Cria-se emprego em função de necessidades econômicas. Então, nessa situação, o que vai acontecer fatalmente, eu não estou aqui como profeta do Apocalipse, não é isso, mas é preciso ter consciência de que, na verdade, o que vai acontecer com muita frequência vai ser a substituição da mão de obra permanente, aquela que se agrega à empresa, a pessoa conhece, vai ter o trabalho, por terceirizados, quarteirizados, quinteirizados, e nós vamos começar a inventar novas palavras para definir isso. Agora, doutor Pamplona, ontem, né, a Câmara de Deputados ela aprovou o texto que proíbe a terceirização para cargos públicos, né? Só que esse projeto de lei ele ainda está sendo votado, hoje tem mais votação lá na Câmara, né? Ele ainda está sendo discutido. E aí, depois que passar lá pela Câmara, o que acontece, né? Quando é que isso pode se tornar lei de fato? Não, perceba, nós já tivemos uma aprovação, né, no primeiro turno, e esse destaque que foi aprovado ontem, digamos, ameniza os efeitos deletérios, os efeitos prejudiciais disso, mas não de toda forma. Por quê? Porque se esse destaque, por exemplo, que foi aprovado ontem, não tivesse sido incorporado, nós poderíamos ter no serviço público em geral o fim de concursos públicos na prática. Por quê? Porque se eu posso fazer com menos custo uma ideia e que nessa linha faça-se com que o trabalhador é que pague o pato, ora, nessa linha ninguém ia ficar fazendo concurso público, é custoso, é difícil, há batalhas judiciais, mas perceba, é a forma de garantir impessoalidade, moralidade na prestação do serviço público. Então, para deixar isso muito claro, nesse aspecto, com a retirada deste ponto do texto, que impede, portanto, que a terceirização se aplique aos concursos, às empresas públicas, há uma amenizada nesse processo, mas nós temos ainda a discutir por quê? Porque essa ainda é uma batalha dentro do Congresso Nacional e toda a mobilização nacional que temos hoje, e estamos hoje em Salvador, nesse momento, por exemplo, sem ônibus, porque as pessoas estão tomando consciência de que esse é um debate que todo cidadão, toda a sociedade deve participar, porque é a escolha do modelo trabalhista brasileiro, no final das contas. Essa é a questão trabalhista mais importante dos últimos anos do Congresso Nacional. Agora, doutor Pamplona, tem realmente esse temor, né? A gente vê aí que hoje várias categorias paralisaram suas atividades, porque esse temor, ele se refere exatamente o quê? Os direitos vão ser reduzidos? O que acontece com o trabalhador? Perceba, vamos imaginar, dar o exemplo dos trabalhadores de ônibus. Olha, hoje eles são empregados das empresas de ônibus, mas se de repente nós temos esse projeto aprovado, nós poderíamos ter empresas de ônibus sem motoristas, sem cobradores, simplesmente pensando em terceirizados. E note que a prática em relação à terceirização verifica que a maior parte dos acidentes de trabalho, 80% dos acidentes de trabalho são terceirizados. Os terceirizados, na prática, recebem menos porque não se agregam à categoria econômica do empregador. Quem consegue fazer isso ou trazer uma disciplina é a própria Justiça do Trabalho. Termos uma lei é algo importante, por quê? Porque a matéria da terceirização na prática foi feita a reboque da economia e as pessoas vieram discutir judicialmente e toda a disciplina hoje está com uma súmula do TST. Ter uma lei é interessante, mas o ideal é que essa lei seguisse o que a súmula do TST fazia, pelo menos dando uma disciplina ética de pensar, ora,
o risco da atividade econômica do empregador. O empregador deve treinar os seus empregados e não delegar a terceiros. Nessa linha, daqui a pouco vamos ter atividades empresariais sem empregados. Por quê? Você vai ter universidades, faculdades que simplesmente vão terceirizar todos os professores, vocês vão imaginar empresas de transporte de ônibus que vão ter, a própria estrutura da TV vai ser toda terceirizada. Por quê? Não estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo que nós não teremos limite para isso. No serviço público, por exemplo, nós temos já um fenômeno estranho, né? Eu falo isso para os meus alunos, falo isso para os meus jurisdicionados. É mais fácil achar um mico-leão dourado do que um médico empregado no serviço público. Por quê? Porque todos são cooperativados, são PJs. Note que acaba tendo uma quebra da pessoalidade e uma fiscalização, porque o que pode ganhar em diminuição de custos para o empregador perde-se para o cliente, perde-se para a sociedade. O senhor me disse agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que há uma espécie de um entendimento geral entre os juízes e os magistrados que são contrários ao projeto, né? Sim. Parece que é um ponto pacífico aí Sim. entre os juízes. A gente está falando dos juízes. Exato. Mas o que é que há exatamente no projeto? O que é que ele diz que faz com que se tenha essa reação tamanha ao projeto? O ponto fundamental, o ponto a ser discutido, o ponto que a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas firmou posicionamento é em relação à terceirização na atividade fim. A terceirização é uma realidade da teoria da administração, a ideia de excelência de curso, respeita-se isso. Mas o que é que o TST fez? Uma disciplina ética de dizer, olha, só posso em atividade meio, só em situações especializadas. Por exemplo, quando pensa em vigilância armada, você está entregando uma arma a alguém. Ora, então faz sentido que o empregador tenha que passar para um terceiro que tem fiscalização do Ministério da Justiça, todos esses dados. Quando você pensa nas chamadas atividades meio de conservação, de limpeza, porque sendo menos especializado, pode-se imaginar uma formação de uma identidade dos trabalhadores e aí prestar esse serviço. Mas quando você pensa na própria atividade fim, quando você pensa no conceito, no ensino, a questão do professor, na atividade, numa estrutura de TV, toda a parte de radiodifusão, toda a parte de televisão, quando pensamos nos motoristas de ônibus, no condutor, no cobrador, em cada um desses momentos, isso, na verdade, é preciso que a empresa fiscalize, administre, treine, remunere esses trabalhadores. Por quê? Porque nós estamos pensando nos trabalhadores e na sociedade que recebe o benefício desse trabalho. Todo trabalho merece proteção. Nós recebemos aqui no estúdio, hoje, discutindo esse tema polêmico, o doutor Rodolfo Pamplona, juiz. Lembrando que o projeto segue em discussão lá em Brasília. Sim. A gente continua acompanhando desdobramentos disso tudo, as implicações disso na sua vida trabalhador, na sua vida também empresário, na vida de todos nós, não é mesmo, doutor? Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu agradeço, quero dizer que estou à disposição e todos os juízes do trabalho estão à disposição do cidadão para qualquer esclarecimento. É preciso tomar partido nessa questão. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez.